Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra, forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Saúde Mental para equipes multiprofissionais. Este é um curso de pós-graduação que nós temos muita alegria de divulgar, que já temos há muitos anos em parceria da Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. Trata-se de uma pós-graduação que forma profissionais médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, para o trabalho em equipe nas necessidades de prevenção, intervenção e reabilitação para a saúde mental, tendo vários campos de atuação, que podem incluir os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, CAPs 1, 2, também CAPs infantil, da infância e adolescência, e o CAPs álcool e drogas. Também NAPS, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial como um todo, consultório de rua, consultório na rua, comunidades terapêuticas, clínicas particulares, serviço de reabilitação, enfim, trata-se de um amplo mercado que nós formamos profissionais para atuarem de maneira altamente competitiva. E essa é a mini aula, então, como avaliar o transtorno da compulsão alimentar. O transtorno da compulsão alimentar aparece como um quadro clínico, assim como a anorexia nervosa e bulimia nervosa, no capítulo dos transtornos alimentares, ou seja, pessoas que apresentam uma importante perturbação, um grande sofrimento em relação à temática alimentar, que inclui vários sintomas. E até uns 2, 3 anos atrás, agora nós estamos falando de 2017, então o transtorno da compulsão alimentar tinha uma outra nomenclatura, que era o transtorno da compulsão alimentar periódica, e ainda não era reconhecido como um diagnóstico. Agora o transtorno da compulsão alimentar, ele figura então como uma categoria clínica a receber ainda mais atenção, tanto para a pesquisa, como também para o diagnóstico e o tratamento. Por que nós estamos falando dessa temática na perspectiva multiprofissional? Porque muitas vezes o paciente com transtorno da compulsão alimentar, ele é avaliado primeiro, por exemplo, em um consultório de nutrição, por um indivíduo obeso que está procurando tratamento para emagrecimento. Outras vezes, é um paciente que está no consultório médico para tratar, por exemplo, diabetes, não está tendo resultado e que, quando se percebe, esse indivíduo não estabiliza sua glicemia, glicose sanguínea, porque tem os episódios de compulsão alimentar. Outras vezes, esse indivíduo com transtorno de compulsão alimentar é avaliado primeiro no consultório do psicólogo, porque o indivíduo está procurando, esse cliente, paciente, está procurando assistência para compulsão por compras, compulsão por drogas, agressividade, enfim. Então, nós temos o transtorno da compulsão alimentar muitas vezes sendo negligenciado por vários profissionais de saúde que focam em determinadas temáticas, não investigam, não suspeitam e não fazem, então, a avaliação das características correspondentes ao transtorno da compulsão alimentar. Então, nós estamos aqui falando de alguns dos critérios diagnósticos e, logicamente, que essa confirmação diagnóstica é exclusivamente médica. Alguns dos critérios, então. Primeiro, deve-se saber se a pessoa tem doença física. Alguns indivíduos têm sintomas dessas ingestões volumosas de alimentos por alterações em função de doença física, como alguns casos de tumores cerebrais. Se não é por nenhuma doença física que está justificando esse tipo de comportamento alimentar compulsivo, então nós precisamos pensar sobre o uso de drogas. Por exemplo, maconha em alguns indivíduos desencadeiam, além da chamada larica, esta fome que induz a pessoa a ingestões volumosas de alimentos, ainda que não tenha numa quantidade muito maior do que o correspondente àquela fome
ela está sentindo. E temos também alguns indivíduos que temporariamente aumentam a sua ingestão alimentar em reação emocional em função de eventos de vida desagradáveis, desconfortáveis, que causam, então, esse tipo de comportamento reativo às circunstâncias desfavoráveis. Então, descartado isto, até porque se a compulsão é por uma doença física, precisa inicialmente tratar essa doença física. Se a compulsão é por uso de drogas, deve-se primeiro tratar este uso ou dependência de drogas. Se a compulsão é por um caso reativo, deve-se receber psicoterapia de apoio para o melhor enfrentamento e resolução desta questão causal. E o diagnóstico diferencial, então, nós sempre devemos lembrar em casos de pessoas que relatem compulsão alimentar, ou seja, ingerir quantidades volumosas, vultuosas de alimentos, com a sensação de falta de controle, até sentir-se demasiadamente cheio, desconfortável e, além disto, com sensação de culpa por não ter conseguido este controle. Então, o transtorno da compulsão alimentar trata-se de um adoecimento que tem como central comportamentos compulsivos alimentares. Um detalhe, muitas vezes o paciente deixa de revelar. Algumas vezes nesses episódios ocorre a ingestão de mistura de doces e salgados ao mesmo tempo, de maneira não característica daquela cultura do indivíduo. Então, na bulimia nervosa, que trata-se de outro transtorno alimentar, há algo semelhante. Ou seja, entre transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa, tem um sintoma comum, que são essas ingestões de grandes quantias de alimentos sem fome correspondente. Muitas vezes até ambos relatam não ter a percepção nem da textura, nem da temperatura e nem do sabor dos alimentos. E mais, na bulimia nervosa existem os comportamentos purgativos, os pensamentos ditos compensatórios, que os pacientes induzem vômitos, usam medicamentos laxantes para purgar grandes quantidades ou fazem exercícios físicos exagerados na tentativa de redução de peso ou de não ganho de peso depois de um episódio de compulsão alimentar. Enquanto que no transtorno da compulsão alimentar não tem esses episódios, esses rompantes, esses comportamentos purgativos, nem vômito, nem diarreia, nem atividade física excessiva. E se essas condições todas anteriores forem descartadas, daí nós vamos pensar que as compulsões alimentares correspondem ao transtorno alimentar, transtorno da compulsão alimentar. Então, em alguns indivíduos, pessoas com essa condição clínica têm uma distorção da autoimagem, ou seja, percebe-se maior em alguns lugares do corpo do que realmente é, ou muitas vezes, algumas vezes até percebe-se como um todo exageradamente maior do que de fato é. Então, outra obrigatoriedade do nosso trabalho especialmente do médico, é a investigação ativa de outras condições clínicas que podem coexistir, que podem expressar simultaneamente, ao mesmo tempo, do que o transtorno da compulsão alimentar. Incluindo, por exemplo, 54% desses pacientes apresentam também ansiedade e 37% têm risco de suicídio. Olhem, então, a importância da investigação dessa condição clínica, do rastreio desse diagnóstico, desse possível diagnóstico, porque está associado com o risco de suicídio, o que aumenta muito a responsabilidade de nós profissionais que podemos estar em algum momento tendo contato com este perfil de paciente. Então, nós precisamos também verificar os alimentos e as situações gatilhos. Muitas vezes esses pacientes relatam que estes momentos compulsivos alimentares ocorrem repetidamente depois de um conflito familiar ou repetidamente depois de dificuldades do trabalho ou repetidamente quando fazem, por exemplo, jejuns prolongados. Então existem algumas dessas condições a serem perguntadas, investigadas
acompanhadas e especialmente tratadas. E temos que investigar também as crenças envolvidas no transtorno, do tipo 8 ou 80, do tipo tudo ou nada, ou seja, quando eu tenho uma compulsão, eu deixo de esforçar para controlar, porque não sou capaz de controlar nenhuma compulsão. Ou eu controlo tudo, ou eu não controlo nada, que é uma grande questão a ser trabalhada em equipes multiprofissionais assistenciais. Temos também avaliar comorbidades clínicas, ou seja, muito comum que pacientes com transtorno de compulsão alimentar apresentem, até em função da grande porcentagem desses clientes serem obesos, coexistência de hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, diabetes, diabetes mellitus, dislipidemia, artrose, artralgia, enfim, conjunto de sintomas, doenças que têm grande probabilidade de estarem presentes ao mesmo tempo que o transtorno da compulsão alimentar. E avaliar a necessidade de suplementação de vitaminas, lógico, ou seja, mesmo que sejam pacientes obesos, que aparentemente estejam bem nutridos, precisamos investigar possíveis suplementações, estudar, explorar possíveis suplementações, especialmente as vitaminas D, A, B12, proteínas, zinco e mais alguns. Muito interessante, né? E nós temos, para rastrear, nós temos escalas em saúde mental com algumas finalidades. Uma delas é o rastreio, ou seja, aplicamos essa escala, esse conjunto de perguntas direcionadas para um grande número de pessoas, o que nos permite direcionar, filtrar, saber aquelas pessoas que, em função das respostas, têm mais probabilidade de apresentar um diagnóstico. E essas daí passam por uma avaliação mais refinada, mais específica, mais especializada, para confirmar ou não o possível diagnóstico por parte do médico. E também existe vários cenários de uso das escalas com a finalidade de pesquisa, de obtenção de dados, tanto pré-tratamento, pós-tratamento ou meramente epidemiológicos. Então, nós temos a escala de compulsão alimentar, que é do Binge Eating Scale. Então, criada para avaliar a gravidade em obesos e mudanças ao longo do tratamento. Até porque espera-se que, durante um processo de intervenção clínica, essas compulsões alimentares reduzam em número ou, de preferência, desapareçam, assim como também o paciente tenha benefícios do tipo, ainda que não estão nas perspectivas desejadas, de redução do peso. E é um questionário auto-aplicável, isso facilita então, por exemplo, ele ser distribuído para grande quantidade de pessoas em uma comunidade, em um ambulatório específico, em uma população que vai ser submetida a alguma pesquisa, uma amostra de conveniência. E investiga aspectos comportamentais, como comer rápido ou escondido, sentimentos e cognições que antecedem ou seguem o episódio, especialmente essa sensação de falta de controle. Então, é um instrumento multidisciplinar que profissionais de diferentes formações, sendo treinados, e no nosso curso de pós-graduação nós fazemos treinamento na aplicação dessa escala, pode ser usado tanto em ambientes então clínicos, como também em ambientes de pesquisas e em contextos epidemiológicos, comunitários. Então, qual é a instrução? A pessoa encontrará grupos de informações numeradas. Essas informações devem ser lidas e marcadas, sendo que tem os scores com pontos de 0 a 3, abrangendo desde a ausência até a gravidade máxima 3 da compulsão alimentar periódica, e o score final é o resultado da soma dos pontos. É uma escala muito legal. Todos nós da pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais que abordamos temas relacionados aos transtornos alimentares, gostamos bastante desta escala. Por quê? Porque ela tende a ter uma fidedignidade muito importante de detectar as condições em que essas condições, esse possível diagnóstico em pessoas que tenham grande probabilidade de posteriormente ter confirmado pelo médico que tinha esse diagnóstico. E, então, nós temos pontuação menor ou igual a 17, que são consideradas sem compulsão alimentar periódica, pontuação de 18 a 26,
que são considerados de intensidade moderada, e aqueles com pontuação igual ou maior ou igual a 27, que compulsão alimentar grave. Logicamente que essas escalas têm essa grande importância de serem usadas em rastreio depois. Quando os pacientes são admitidos para um tratamento em um programa específico, por exemplo, de 20 semanas, de 30, 40 semanas, desse indivíduo, então, a partir daí, ele ser instrumentalizado e auto-aplicar em alguns períodos, a cada mês, a cada 2 meses, e assim vai se verificando essa diminuição do score. Lógico que esse é o objetivo, até que fique menor do que 17. Então, aqui nós temos as perguntas desse instrumento multidisciplinar e que você poderá obter muitas e muitas outras informações através dos contatos conosco e ampliando de maneira enorme as informações, aprendizados, habilidades e aplicabilidades realizando nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. Essa é uma pós-graduação que, então, nós temos há muitos anos em parceria com o NIP, com centenas de profissionais formados, tendo alta performance no mercado de trabalho, participando de maneira muito competitiva em processos seletivos, entrevistas de emprego, concursos públicos ou mesmo melhorando as suas performances para quem trabalha de modo autônomo. São os autônomos que têm consultório próprio, clínicas particulares, fazem consultoria. E nós temos aqui alguns dos nossos alunos com a nossa professora Andréa Corpes, uma das nossas docentes, inclusive muito, muito aclamada pelos alunos que assistem às aulas e os módulos dela. Então, este é um vídeo de divulgação da nossa pós-graduação. Tem um link aqui abaixo do seu vídeo. Por favor, clique agora no link abaixo do vídeo, que dá acesso direto para o site da Unip, aonde tem informações pedagógicas, administrativas, financeiras e metodológicas. Como, por exemplo, você conhecer os tópicos principais que nós ensinamos na forma de discussões, além da aplicação de teoria. Temos o grande orgulho diferencial de falar que todos os nossos professores, além de atuarem como docentes, também estão no mercado de trabalho. Ou seja, no mercado de trabalho da prática, além da docência. São psicólogos que atuam em CAPS, assistentes sociais que estão em comunidades terapêuticas, médicos que atuam em ambulatórios especializados de saúde mental, enfermeiros que coordenam serviços de saúde mental. Enfim, nós trazemos profissionais que conciliam autodomínio teórico com experiência do mercado, o que amplia o seu network, além do network de estar em uma sala de aula com profissionais de diferentes formações. Então, muito importante, legal e próspero realizar essa pós-graduação. Faça já aí pelo link a sua inscrição e matrícula. Nós tão interessados que estamos em facilitar o seu acesso a esse estudo, que eu disponibilizo aqui o meu e-mail direto. Eu, como coordenador, quero receber as suas dúvidas, sugestões no lobo@vidamental.com.br. Também pode me contactar pelo telefone 11 99622 8835 e a nossa equipe está muito disponível para sanear qualquer eventualidade de dúvida que ainda não tenha sido resolvida. No cursos@vidamental.com.br e no 11 99 901 6189. Se você quer falar diretamente na Unip, ótimo. Então você vai ter acesso, vai ter o contato direto com profissionais altamente qualificados para tirar as suas dúvidas. Você que mora na Grande São Paulo, sugiro a ligação pelo 11 2166 1066 e você que mora de todo o Brasil pode ligar no 0800 010 9000. Então, nós queremos facilitar o seu acesso a esse curso, até porque fazendo uma pós-graduação, você fica mais valorizado no mercado de trabalho, com mais competitividade,
além de todos os agregados benéficos que vêm de uma pós-graduação, como você ser convidado para palestras, em workshops, congressos, em consultoria, assumir posições de liderança, novos propostos de trabalho mais bem remunerados e com reconhecimento, enfim. A pós-graduação permite nós desfrutarmos de um nível de conhecimento, respeito social e especialmente satisfação pessoal ampliados. Vamos então fazer a nossa pós-graduação, porque temos o compromisso de levá-los a um nível de performance profissional muito mais além.